Olá, alunos! Aqui é a professora Francilane. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós estamos na semana 4 do volume 2 do nosso PET. O tema dessa aula é função do primeiro grau ou função afim, como ela também é conhecida. Bom, vamos primeiramente ter uma ideia do que é uma função. No dia a dia, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, se eu vou no posto de gasolina e vou colocar a gasolina, a quantidade que eu vou pagar vai depender da quantidade de litros que eu for colocar no meu carro. Então, o valor a ser pago, ele depende da quantidade de litros de gasolina. Então, uma coisa em função da outra. Então, por isso que a gente chama de função. Outro exemplo para a gente pagar táxi, por exemplo. Geralmente, principalmente nas grandes cidades, o motorista ele vai cobrar de acordo com a quantidade de quilômetro rodado. Então, geralmente existe um valor fixo, que é a bandeirada. Então, o cliente paga esse valor fixo, mais uma quantidade vezes a quantidade de quilômetros rodados. Então, como motivação inicial, eu trouxe um exemplo aqui para nós. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 de bandeirada, que é o valor fixo que eu citei, mais 70 centavos por quilômetro rodado. Então, para cada quilômetro, a pessoa vai pagar 70 centavos vezes essa quantidade de quilômetros, mais o valor fixo. E aí pediu, determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de... Bom, a letra A gente quer saber quanto que vai pagar por 1 quilômetro rodado. A letra B, quanto que a gente vai pagar por 5 quilômetros rodados. A letra C, 7. A letra D, 20. E a letra E é para a gente generalizar isso aí. Nós vamos descobrir a função que modela este problema. Para a gente resolver isso, eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente preencher. Então, na primeira linha, a gente tem a quantidade de quilômetros rodados, que a gente vai chamar de X. E na segunda linha, a gente tem o valor a ser pago em reais. Então, quanto de dinheiro que eu vou pagar, que eu vou chamar de Y. E esse valor vai depender da quantidade de quilômetro rodado. Certinho? Então, vamos lá. Se eu for andar 1 quilômetro, como que vai ser, então, o valor a ser pago? Bom, então, X aqui vai ser igual a 1, Y não é o valor que eu vou pagar, então, Y, ele vai ser o quê? Vai ser aquela taxa fixa, que é R$ 3,50, mais 0,7, né, que é 70 centavos, vezes a quantidade de quilômetros que eu vou rodar. Se eu vou rodar 1 quilômetro, então 0,7 vezes 1. Então, como que vai ser o meu Y, que é o valor que eu vou pagar? Vai ser 3,5 ou 3,50 mais 0,7 vezes 1 é 0,7. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Agora é só somar 3,50 mais 70 centavos, R$ 4,20. Então, se eu andei 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 4,20. Ok? Agora, se eu andar 5 quilômetros, ou seja, se X for 5, qual vai ser o valor de Y? Então, Y vai ser o quê? Vai ser aquele valor fixo, que é 3,50, mais 0,7 vezes a quantidade de quilômetros que eu vou rodar, que é 5, certo? E aí vai ser, então, 3,5 mais 0,7 vezes 5. 7 vezes 5, 35, volta uma vírgula, então 3,5. 3,5 mais 3,5 vai dar 3 e 3, 6, então vai dar R$ 7,00. Se eu rodei 5 quilômetros, eu vou pagar R$ 7,00. Até aqui tranquilo, né? Agora, se eu rodar 7 quilômetros, então o meu X agora, ele vai ser 7. Se X for 7,
o y, que é o valor a ser pago, vai ser igual a 3,5 mais 0,7 vezes... Quantos quilômetros que eu rodei aqui? 7. Então, 0,7 vezes 7. 3,5 mais 0,7 vezes 7, 4,9. Agora, somando 3,50 mais 4,90, vai dar 3 e 1, 4, 8,4. Ou seja, se eu rodei 7 quilômetros, eu vou pagar R$ 8,40. Tranquilo. Agora, e se eu rodar 20 quilômetros? Gente, olha, o que dá pra gente perceber até aqui? Que cada vez que eu vario o x, por isso que o x ele chama uma variável, né? Então, toda vez que eu vario o valor do x, eu vou ter valores diferentes para y. Então, eu vou pagar valores diferentes. Então, agora, x igual a 20, eu vou pagar, né, o valor de y vai ser igual a 3,50 mais 0,7 vezes 20. Agora, é só resolver. 3,50 mais 0,7 vezes 20 vai dar 14. Então, é igual a 3,50 mais 14, 17,50. Rodei 20 quilômetros, vou pagar R$ 17,50. Então, está aqui o meu valor de y. Aqui é 5, né? 17,5. Gente, e se eu rodar x quilômetros? O que é que vai acontecer? Como que vai ficar a minha equação? Se eu rodei x quilômetros, então x é x mesmo, né? Não tem um valor para ele. Então, o y, como que vai ficar o meu y? O y vai ser igual a 3,50. Esse 3,50, gente, ele não muda, ele é fixo, ele sempre vai estar presente. Então, mais... Quantos quilômetros que eu rodei? X. Quanto que eu pago por quilômetros rodados? 0,7. Então, 0,7 vezes x. 0,7 vezes x é 0,7x. Então, só repetindo aqui, y é igual a 3,5 mais 0,7x. Olha o que é que nós descobrimos. Nós descobrimos, então, uma função que vai modelar o meu problema. Então, toda vez que eu quiser descobrir o valor a ser pago, basta eu substituir o x pela quantidade de quilômetros rodados. Então, isso aqui, gente, representa uma função, porque o valor de y, ele sempre vai depender do valor de x. Então, uma coisa está em função da outra, por isso que a gente chama de função, tá certo? Aqui, então, eu vou perceber na minha função que o y, ele é a variável dependente, porque é o y que vai depender do x. E se o y é variável dependente, o x, ele é a variável independente, porque eu posso atribuir qualquer valor para x. E aí, qualquer valor que eu atribuir para x, eu vou encontrar o valor de y. Então, o y depende do x. Então, isso é uma função. Então, para cada valor de uma variável independente, vai haver um valor correspondente da variável dependente, tá certo? E aí, como eu disse, é uma relação entre duas variáveis. Eu posso ter outras variáveis que não sejam x e y, tá, gente? Eu posso ter t, eu posso ter u, eu posso ter v, qualquer outra. Só que, geralmente, a gente usa o x e o y. Como eu disse, a gente vai ter variável dependente e a variável independente. Então, isso é uma função. Vamos ver, então, alguns exemplos de função. Eu tenho aqui, essa primeira, eu tenho y igual a 2x ao quadrado mais 2x mais 1. Gente, qual é o maior expoente do x? É 2. Então, essa função é o que a gente chama de função quadrática.
Uma outra função aí, 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6x menos 8. Qual é o maior expoente do x? 3. Então, essa função é cúbica. Uma outra função aí, y igual a 2 elevado a x. A minha incógnita, que é o x, ele é o expoente do 2. Então, a gente fala que essa função é uma função exponencial. F de x igual x ao cubo mais 3. O maior expoente do x é o 3. Então, eu tenho uma função cúbica. E por último, f de x igual a 7x menos 3. O expoente do x é 1. Então, essa função é o que a gente chama de função do primeiro grau, que é exatamente a função que nós vamos estudar nessa aula. Nós vamos estudar as funções do primeiro grau, certinho? Que é exatamente o tipo de função que nós encontramos no probleminha lá do táxi. E como que eu descobri aquela função? A expressão que representa a função é essa aqui, ó. Y igual a 0,7x mais 3,5. Só troquei de lugar aqui, gente, mas a ordem não vai alterar, tá? Só para colocar o que está em função do x primeiro. Então, essa aqui é um exemplo claro de função do primeiro grau, porque o expoente do x é 1. Gente, eu tenho aqui essa outra forma de representar uma função. Elas são iguais? Sim. O que está mudando? Só a notação. Aqui eu falei y e aqui eu falei f de x. São as duas formas da gente representar uma função, certinho? Então, tanto faz eu escrever desse jeito ou escrever desse jeito. Por quê? Porque f, a gente lê f de x, tá, gente? Então, f de x, ou seja, a minha função, ela possui como variável independente o x. Então, f de x é igual a y. Então, tanto faz eu escrever dessa forma aqui ou dessa forma aqui. Vamos ver, então, como que a gente calcula o valor de uma função em determinados pontos. Exemplo, eu quero descobrir qual que é o valor da função quando x é 1, ou seja, eu quero descobrir quem que é o f de 1, tá certo? Nessa função aqui. Basta a gente, então, substituir. No lugar do x, a gente vai colocar quem? O 1. Então, vai ficar f de 1 é igual, olhando aqui, tá, gente? A 0,7 vezes, quem que é o valor de x? É 1. 0,7 vezes 1 mais 3,5. 0,7 vezes 1 é 0,7. Mais 3,5, 4,2. Vocês vão ver que é os mesmos resultados que nós encontramos lá na tabelinha, mas aqui é só para a gente praticar, tá? Porque aqui a gente tem uma notação diferente. Letra B. Eu quero calcular o f de 5, ou seja, o valor que a minha função vai assumir, ou seja, o valor que o y vai assumir quando o x for igual a 5. Novamente, na mesma função, então vai ser 0,7 vezes x, quem é o x agora? 5, mais 3,5. 0,7 vezes 5, 3,5, mais 3,5 dá 7. Então, f de 5 igual a 7. Letra C, eu quero encontrar o f de 7, ou seja, o valor da minha função quando o x for igual a 7. Então, eu vou ter 0,7 vezes, qual que é o valor de x aqui? É 7. Então, 0,7 vezes 7 mais 3,5. 0,7 vezes 7 dá 4,9, mais 3,5, 4 e 3, 7, 8,4. Agora, a letra D, o f de 20, então o x agora vai ser 20, vai ficar 0,7 vezes, quem que é o valor de x agora? É 20, então 0,7 vezes 20 mais 3,5.
isso aqui vai ser igual 0,7 vezes 20 dá 14, mais 3,5, 17,5. Então, para cada alternativa, nós descobrimos aí o valor da função quando o x varia, né? Então, a letra A, 1, B, 5, C, 7 e D, 20. Então, aqui na letra A, eu posso falar que o f de 1 é igual a 4,2, que é o que eu acabei de encontrar. A letra B, o f de 5 é igual a 7. Letra C, o f de 7 é igual a 8,4. E a letra D, o f de 20 vai ser igual, f de 20 igual a 17,5, certinho? Então, esses são os valores da função. Vamos ver, então, qual que é a forma geral de uma equação do primeiro grau. Gente, uma equação do primeiro grau, ela sempre vai vir dessa forma aqui, ó. AX mais B. Então, f de x igual a AX mais B. O x é a nossa variável independente. O f de y, eu falei para vocês que a gente pode chamar o f de x, né? A gente pode chamar de y também. Por isso que eu escrevi dessa forma e dessa forma, porque a gente precisa acostumar com essas duas maneiras de expressar. Então, aqui o coeficiente de x a gente chama de A, e o cara que fica sozinho, ou seja, aquele valor fixo, a gente chama de B. Então, só para a gente praticar aqui, vamos ver aqui na letra A, que é aquela equação que a gente descobriu lá no problema do táxi. Y igual 0,7x mais 3,5. Quem é o valor de A nessa função? Então, A é igual, é o cara que acompanha o x, né? Então, é o 0,7. O A é 0,7 e o B é igual, o B é o cara que fica sozinho, é o valor fixo, que é 3,5. A letra B, eu tenho aqui f de x igual menos 5x menos 1. Então, quem é o valor de A nessa função? A igual, quem é que acompanha o x aqui? Menos 5. E quem é que acompanha, ou seja, quem é que fica sozinho? É o menos 1. Então, o B igual a menos 1. Aqui, quem que é o A nessa função? Quem acompanha o x aqui? O 2. Então, A igual a 2 e o B igual a 5, que é o que fica sozinho. E, por último, nós temos um último exemplo aqui, o A igual, quem que acompanha o x nessa função? Menos 4. Quem que acompanha, ou seja, quem que fica sozinho nessa função? Que é o nosso B. O B, ele é igual a 3 meios, né? Ou 3 sobre 2, ok? Então, uma equação do primeiro grau, ela vai vir sempre neste formato aqui. Ou, como eu disse, nesse aqui, que são iguais. Certinho, pessoal? Então, isso é uma equação ou uma função do primeiro grau, tá? Tanto faz aí também. Na próxima aula, a gente vai ver como que se comporta essa função em um gráfico, tá, pessoal? Então, até a próxima aula aí.